Olá e bem-vindos! Vamos começar com uma pergunta que, parece fácil, mas que na verdade abre uma caixa de Pandora. Como é que os modelos de IA, esses que a gente usa todo dia, realmente enxergam o mundo? Porque, por um lado, eles são incríveis. Você mostra uma foto e eles dizem, isso é um cachorro ou aquilo é uma motocicleta, sabe? Numa fração de segundo. Mas, e quando a tarefa precisa de algo mais? Um raciocínio visual de verdade? Exato. Não é só identificar, é entender. Pense em resolver um quebra-cabeça visual a partir das peças embaralhadas. Ou, sei lá, olhar para 3 paisagens e decidir quais duas são mais parecidas em estilo, não só nos objetos que estão ali. Ou uma tarefa super difícil, encontrar a mesmíssima peça de uma moto em 2 fotos totalmente diferentes. Uma de dia, de frente, e outra à noite, de lado. Aí a coisa desanda. É aí que os modelos de linguagem multimodais, os LMMs, mesmo os mais avançados, começam a patinar. E o motivo, que é o centro da nossa discussão hoje, é meio surpreendente. Eles não pensam com os olhos. Eles tentam traduzir tudo o que vem para palavras. Uhum. Eles tentam descrever o quebra-cabeça em vez de resolvê-lo visualmente. E nessa tradução, a essência, os detalhes cruciais, simplesmente se perdem. É como tentar descrever uma sinfonia listando as notas musicais. Você perde a música? Perfeito. E é exatamente esse problema que o material que temos em mãos hoje ataca de frente. É um artigo de pesquisa chamado Latent Implicit Visual Reasoning, ou Raciocínio Visual Implícito Latente. Os autores são pesquisadores de ponta da Universidade da Califórnia, Berkeley e do MIT IBM Watson AI. Só gente de peso. Exato. E a nossa missão hoje é entender por que os modelos atuais têm essa limitação e como essa nova abordagem, chamada LIVR, consegue ensinar uma IA a desenvolver uma espécie de imaginação, um rascunho mental, sem que um humano precise ficar supervisionando cada passo. O ponto de partida do artigo é esse conceito que eles chamam de viés de linguagem. A própria arquitetura desses modelos é o problema. Tudo neles é construído em torno do texto. A imagem é fatiada em pedacinhos de informação, que a gente chama de tokens, e a partir daí todo o raciocínio acontece no mundo das palavras. Peraí, então a imagem vira texto, tipo, quase que imediatamente. Exatamente, a figura 1 do artigo é um exemplo sensacional disso. Você tem uma imagem de referência, um vilarejo com uma arquitetura específica e 2 opções, A e B, para escolher qual é a mais parecida. Um LMM comum olha para esse e pensa em texto. A referência tem casas, a opção A tem casas, a opção B também tem casas. Ah, entendi. A referência tem árvores. Ambas as opções têm árvores. É uma descrição, assim, superficial. Ele perde totalmente a alma da imagem. O estilo dos telhados, a forma como as casas estão dispostas, a paleta de cores, tudo que a gente, como humanos, bate o olho e entende em 1 segundo, o modelo fica cego para a estrutura. E por isso ele acaba acertando por puro acaso, ou simplesmente erra. Ele não tem as ferramentas para o raciocínio espacial, para a comparação estilística. A informação visual bruta foi, perdida na tradução. Ok, mas isso é um problema conhecido. Imagino que já tentaram consertar isso, certo? Sim, claro. A solução mais óbvia e mais usada até hoje é a tal da supervisão explícita. A ideia é basicamente pegar a IA pela mão e dar pistas. No meio do raciocínio, você injeta informações extras para ajudar. Que tipo de pistas? Podem ser várias coisas. Caixas desenhadas na imagem dizendo, olha aqui, o que a gente chama de bounding boxes. Ou imagens auxiliares que mostram um passo intermediário. Ou até anotações feitas por humanos descrevendo partes importantes da imagem. A ideia é guiar o modelo. E por que isso não é a solução definitiva? Parece uma boa ideia, a princípio. Parece, mas tem 3 problemas graves. O primeiro é o custo. É um trabalho manual, insano. Você precisa de milhares de horas de pessoas anotando imagens. O segundo, e talvez mais perigoso, é o viés humano. As pistas que nós achamos importantes podem não ser as melhores para a IA aprender. A gente está, na verdade, forçando a IA a pensar como nós, com as nossas limitações e preconceitos visuais. Entendi. Em vez de deixar a IA descobrir um caminho novo e talvez mais eficiente,
A gente impõe o nosso jeito de pensar que pode não ser o ideal para uma máquina. Exatamente. E isso nos leva ao terceiro problema. Não generaliza. Essa abordagem quebra completamente em tarefas mais abstratas. Como você daria a pista visual correta para comparar o estilo de duas pinturas, uma impressionista e outra cubista? O que você apontaria? Não tem como, é subjetivo demais. É quase impossível de definir. A supervisão explícita só funciona para problemas muito bem definidos. Certo, então dar a resposta pronta ou as dicas no meio do caminho não só é caro e enviesado, como também é limitado. E é aqui que a abordagem do artigo, o LIVR, muda o jogo. Se dar pistas é o caminho errado. Qual é a alternativa? Deixar o modelo se virar sozinho. Como isso funcionaria? Exatamente essa a beleza da coisa. Em vez de dar pistas, o método LIVR cria um ambiente onde o modelo é forçado a descobrir sozinho quais representações visuais são úteis. Ele não recebe ajuda, ele desenvolve a habilidade. E a forma como fazem isso é genial. Eles dão à IA um espaço de rascunho visual. Um espaço de rascunho, como assim? Pensa no vocabulário de uma IA, que é composto por esses tokens que a gente mencionou. O que os pesquisadores fizeram foi simples e radical. Eles adicionaram 16 novos tokens ao vocabulário do modelo. Só que esses tokens são especiais. Eles são tokens latentes. Latentes. O que isso quer dizer? Significa que eles não têm nenhum significado pré-definido. Não correspondem a nenhuma palavra em português ou inglês. São literalmente espaços em branco. Como palavras novas num dicionário que ainda não tem uma definição. Estão ali, prontos para serem preenchidos com conceitos puramente visuais que o próprio modelo vai inventar. É o caderno de rascunhos dele. Nossa, ok. A ideia é fascinante. Mas como você faz o modelo usar esses rascunhos em branco? Ele não poderia simplesmente ignorá-los e continuar tentando resolver tudo com texto como sempre fez? Ah, aí é que tá o pulo do gato. Eles usam uma técnica que é o coração de todo o método, o Visual Bottlenecking, ou gargalo visual. Durante a primeira fase do treinamento, eles fazem uma pequena cirurgia na arquitetura do modelo. Eles cortam a conexão direta entre a imagem original e a camada de decisão final. Pera, então eles bloqueiam a visão direta da imagem. Isso é quase cruel. É como pedir para alguém descrever um filme só ouvindo a trilha sonora. É exatamente essa a ideia. É uma crueldade pedagógica. O modelo quer resolver a tarefa, mas o único caminho para a informação visual chegar até a resposta final é passando por esses 16 tokens latentes. Ele é forçado a pegar toda a complexidade da imagem, formas, texturas, relações espaciais, e condensar de forma super eficiente nesses novos símbolos que ele mesmo está criando. Ele aprende a usar o rascunho porque não tem outra opção. Entendi. É um processo de 2 etapas, então. Quase como um treinamento com rodinhas. Primeiro você força o modelo a aprender do jeito mais difícil, usando só esses tokens, e só depois você tira as rodinhas e deixa ele usar tudo junto. É uma boa analogia, é uma ótima analogia. O treinamento é exatamente assim. No estágio 1, o gargalo está ativado. O objetivo é unicamente treinar esses tokens latentes, forçá-los a se tornarem excelentes transportadores de informação visual relevante. Eles se tornam densos em significado. E depois, no estágio 2? No estágio 2, o gargalo é removido. A cirurgia é desfeita. Agora, o modelo tem acesso a 2 fontes de informação, a imagem original, como sempre teve, e o seu novo caderno de rascunhos. Os tokens latentes que agora estão super enriquecidos com essas abstrações visuais que ele aprendeu a criar. Nessa segunda fase, ele aprende a combinar as 2 coisas, o que o torna muito mais robusto e capaz. Tudo isso soa muito bem na teoria, mas é o tipo de coisa que pode não funcionar na prática, né? Eles realmente testaram isso em cenários complexos, porque uma coisa é superar um modelo numa tarefa específica, mas ser bom em várias, especialmente nessas que exigem raciocínio abstrato, é o verdadeiro desafio. Com certeza. E a prova dos 9 está nos resultados. Eles avaliaram o método num conjunto de 9 tarefas visualmente muito complexas, que vão bem além de isto é um gato. Que tipo de tarefas? Coisas realmente difíceis.
Resolver quebra-cabeças, como eu disse, contar objetos em cenas cheias de distrações, correspondência visual, que é encontrar o mesmo ponto em duas imagens com iluminação e ângulos diferentes, e até tarefas mais conceituais, como correspondência funcional, por exemplo. Identificar que o cabo de uma colher de metal e o cabo de uma colher de pau têm a mesma função, mesmo sendo visualmente diferentes. E, claro, a classificação de estilos de arte. Uau! Ok, essas são tarefas bem cabeludas. E os números? Essa é a hora da verdade. O ganho foi só marginal ou estamos falando de um salto de qualidade? Estamos falando de um salto bem significativo. A tabela 1 do artigo compara o livro com o método padrão de ajuste fino que eles chamam de Direct SFT. Usando o modelo chamado Kenwen.5VL, o livro foi, em média, 6,24% melhor em todas as 9 tarefas. 6% na média já é bastante coisa em pesquisa de IA. Sim, mas o que realmente impressiona são os picos. Em tarefas específicas, a diferença foi brutal. Na tarefa de quebra-cabeças, Oliver teve um desempenho 12% superior, e na de correspondência funcional, aquela das colheres, o salto foi de 13%. Isso é uma melhoria enorme. E o mais importante, esse padrão se repetiu em 3 modelos de base diferentes, o que mostra que a abordagem é robusta, não foi um golpe de sorte. Isso é realmente impressionante. E sobre a generalização? Ele aprende a resolver uma tarefa de cada vez ou consegue aprender várias coisas ao mesmo tempo? Ótima pergunta. A tabela 2 mostra exatamente isso. Eles fizeram um treinamento multitarefa, ensinando o modelo a fazer 6 tarefas diferentes simultaneamente. E, de novo, o Oliver melhorou o desempenho geral. Isso prova que esse rascunho visual é um mecanismo de aprendizado fundamental. Ele não depende da tarefa específica. Certo. E a comparação com outro método, chamado Mirage, deixa isso ainda mais claro. O que o Mirage faz de diferente? O Mirage também usa tokens latentes, mas ele cai na armadilha da supervisão explícita. Ele precisa de imagens auxiliares, de dicas visuais, e os resultados da comparação direta são devastadores. Na tarefa de quebra-cabeças, o Oliver, que aprende sozinho, atinge 68% de acerto. O Mirage, com ajuda, fica em 48,6%. 20 pontos percentuais de diferença, nossa, mas por que aprender sozinho de forma implícita é tão melhor? Parece contraintuitivo. A gente pensa que dar dicas deveria ajudar. Porque as dicas humanas limitam o espaço de soluções da IA. Ao forçar o modelo a criar suas próprias representações, ele descobre estratégias e abstrações que talvez nunca ocorreriam a um ser humano, mas que são matematicamente muito mais eficientes para a tarefa. A gente está libertando a criatividade da máquina, em vez de aprisioná-la ao nosso modo de pensar. Ok, os números são ótimos, mas o que eu realmente quero saber é, eles conseguiram ver o que está acontecendo ali dentro, esse rascunho visual que o modelo cria. Ele se parece com alguma coisa que a gente entenderia? Dá para espiar o pensamento da IA? Sim, e essa é uma das partes mais visualmente bonitas do artigo. Eles usaram uma técnica chamada mapas de atenção para visualizar para onde esses tokens latentes estão olhando na imagem. E os resultados na figura 3 são fascinantes. Me dá um exemplo. Na tarefa de contar objetos, você vê claramente a atenção dos tokens se concentrando em cima de cada uma das vacas ou dos balões que precisam ser contados. É como se pequenos holofotes internos estivessem iluminando apenas o que importa. Na tarefa de encontrar a peça correspondente de uma moto, a atenção foca precisamente na área correta no guidão, na roda, no motor. Uau! Então dá para ver literalmente ele prestando atenção nas coisas certas. E o mais incrível é que ninguém programou isso. Ele aprendeu sozinho que, para contar, precisa focar nos objetos e, para corresponder peças, precisa focar nas peças. Isso é a prova visual de que o mecanismo funciona. Exato. E eles foram ainda mais fundo com outra visualização, um gráfico chamado TSNE, na figura 4. É basicamente um mapa que agrupa informações parecidas. Cada ponto no mapa é um token. E o que eles viram é que os tokens latentes, os vermelhos, ficam quase todos agrupados com os tokens da imagem, os azões. Isso confirma que eles estão de fato carregando informação visual e não textual. O que faz todo sentido. Mas e aí? Qual foi a grande surpresa? A grande surpresa está num canto do mapa.
Um pequeno grupo de tokens latentes se separou de todo o resto e formou um aglomerado próprio, uma ilha distinta. Isso sugere algo muito profundo. Que seria? Que o modelo não está apenas aprendendo a representar o que já está na imagem de forma mais eficiente. Ele está, potencialmente, criando suas próprias abstrações visuais, conceitos que não existiam explicitamente nos dados de entrada. Espere um pouco. Isso é fascinante. O modelo não está só organizando o que vê, ele está literalmente inventando novos conceitos visuais para si mesmo. É como se a gente estivesse vendo o nascimento de um vocabulário alienígena, que faz todo sentido para a IA, mas não tem uma tradução direta para nós. É exatamente essa a implicação. Ele está desenvolvendo uma ontologia visual própria, uma nova forma de categorizar o mundo que é eficiente para ele. E isso é um passo gigantesco além de simplesmente reconhecer padrões. Ok, que jornada. Vamos tentar amarrar tudo isso. Começamos com os LLMs tradicionais, que são ótimos contexto, mas péssimos em raciocínio visual, porque tentam traduzir tudo para palavras. E aí entra o Livre-R, que basicamente diz: esquece as palavras. Vou te dar um caderno de rascunhos em branco e vou te forçar a usá-lo, bloqueando seu acesso direto à imagem. E ao ser forçado, o modelo não só aprende a usar o rascunho, como desenvolve habilidades de raciocínio visual de forma implícita, superando de longe as abordagens que dependem de um professor humano dando dicas a todo momento. E se a gente der um passo para trás e olhar o quadro geral, as implicações disso são enormes. Essa pesquisa aponta para um novo paradigma no desenvolvimento de IA. Talvez o caminho não seja só entupir os modelos com mais e mais dados ou microgerenciar cada passo do raciocínio deles. Talvez o segredo seja projetar arquiteturas mais inteligentes com o que o artigo chama de vieses indutivos. Vieses indutivos. Basicamente, criar regras ou estruturas que incentivem os modelos a descobrir as melhores estratégias por conta própria. Exatamente. É a diferença fundamental entre dar o peixe e ensinar a pescar. Estamos começando a projetar sistemas que aprendem a aprender de uma forma mais autônoma e, como os resultados mostram, muito mais eficaz. E isso tudo me leva a um último ponto, uma provocação que o próprio artigo levanta como uma limitação. Esses tokens latentes, que são o segredo do sucesso, são também uma caixa preta. Eles são, por definição, menos interpretáveis para nós do que uma explicação em texto. São abstrações que a IA criou para si. É o preço que se paga pela eficiência. Exato. E isso nos deixa com uma questão fundamental para o futuro. À medida que a gente cria IAs que raciocinam de maneiras cada vez mais não humanas, usando esses vocabulários visuais próprios que a gente mal consegue entender, como vamos poder confiar plenamente nas suas decisões, especialmente em áreas críticas como medicina ou engenharia? Será que estamos caminhando para um futuro com IAs supercompetentes, mas cujos processos de pensamento serão fundamentalmente estranhos, talvez até incompreensíveis para nós? Fica a reflexão.